Uma boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Para mim, uma grande bênção e um grande privilégio estar com vocês aqui, nesta noite, na colônia Libertadores da América, aqui em Monterrey, México, para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e ver este tema tão importante que vocês têm para esta ocasião, o ministério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Este é um dos mistérios do Reino dos Céus, o qual, nesta ocasião, nessa noite, veremos com detalhes ao redor ou através da Escritura, para termos um conhecimento claro deste mistério, que para o último dia seria manifestado em meio ao povo de Deus. Para isso eu quero ler em Apocalipse, capítulo 11, onde nos diz da seguinte maneira, capítulo 11, versículo 3 em diante: darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidos de cilício. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. E aparecem em Zacarias capítulo 4, versículos 1 em diante diz: e o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como homem que é despertado do seu sono. E me disse: o que vês? Eu respondi: eu tenho olhado, e eis que eu vejo um candelabro de ouro, todo de ouro, com um depósito no seu topo, e suas 7 lâmpadas em cima do candelabro, e 7 tubos para as 7 lâmpadas que estão em cima dele. E junto a ele, 2 oliveiras, uma à direita do depósito e outra à sua esquerda. Eu prossegui e falei, dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor meu? E o anjo que falava comigo respondeu e me disse: não sabes o que é isto? E eu disse: Senhor meu, não. E disse: não, Senhor meu. Então respondeu e falou comigo, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que diz: não é com exército, nem com força, mas com meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será reduzido a uma campina. Ele tirará a primeira pedra com aclamações de graça, graça a ela. Veio palavra do Senhor a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desta casa, e as suas mãos a acabarão, e conhecerás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque aqueles que menosprezaram o dia das coisas pequenas se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra.
Falei mais e lhe disse: que significam estas duas oliveiras, à direita do candelabro e à sua esquerda? Falei novamente e lhe disse: o que significam as duas ramas de oliveira, que através de dois tubos de ouro, vertem de si azeite como ouro? E me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: Senhor meu, não. E ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Temos aqui o que também encontramos em Apocalipse capítulo 11, aos dois ungidos que estão diante do Deus de toda a terra. Pode se sentar, por gentileza. O mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e de Elias no último dia. Estes ministérios de Moisés e Elias para serem manifestados no último dia, como as duas oliveiras, os dois candeeiros de ouro que estão diante da presença de Deus. Encontramos que estão ordenados por Deus para serem manifestados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo no último dia. Pois aqui, na profecia de Zacarias, no capítulo 4, vejam vocês, aqui aparece a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada nesta lâmpada, que tem estas 7 lâmpadas e junto ao candelabro ou candeeiro, que tem essas 7 lâmpadas, encontramos que estão também as duas oliveiras, uma de cada lado. Agora, encontramos que durante as 7 etapas, ou eras da igreja gentia, não esteve manifestado o ministério das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias. Mesmo que o ministério de Moisés foi manifestado durante a dispensação da lei, no começo da dispensação da lei, Deus o enviou para a libertação do povo hebreu e para, através do profeta Moisés, dar a mensagem da lei para o povo hebreu e os levar rumo à terra prometida. Ele lhes deu herança a 2 tribos, das tribos de Israel, antes de cruzar o Jordão. E então, no outro lado do Jordão, foi Josué, o que levou o povo e lhes repartiu a terra prometida do outro lado do Jordão. Mas Moisés lhes repartiu a terra no lado anterior ao cruzar o Jordão, para 2 das tribos. E agora, essas tribos são a de Rubem e Manassés. Encontramos agora que esse ministério foi visto no começo da dispensação da lei. E depois disto, encontramos que veio Jesus Cristo com um ministério como o de Moisés e com um ministério como o de Adão, pois ele foi o segundo Adão, e com um ministério como o de Sete, com um ministério como também o de Noé. Porque apareceu como um mensageiro dispensacional para abrir uma nova dispensação, a dispensação da graça, a qual foi aberta por Jesus Cristo em sua obra de redenção como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então,
O ministério de Elias foi visto em Elias o tesbita, em meio ao povo hebreu. Então, pela segunda vez, este ministério foi novamente visto em outro homem, Eliseu. Foi manifestado nele em uma dupla porção. Os filhos dos profetas, quando viram o profeta Eliseu abrindo o Jordão com o manto de Elias, como Elias havia feito, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É muito importante ver sobre quem repousou o ministério de Elias sempre, no tempo em que está sendo manifestado este ministério. E também ver o ministério de Moisés quando repousar sobre um homem no último dia. E agora, a terceira ocasião em que vimos o ministério de Elias repousando sobre outro homem foi sobre João o Batista, do qual Cristo deu testemunho que ele era o Elias, que tinha que vir naquele tempo. Como nos é dito em São Mateus, capítulo 11, e versículo 14, aonde nos fala sobre João Batista como Elias que tinha que vir naquele tempo para converter o coração dos pais à fé dos apóstolos, ou seja, a fé cristã, e preparar um povo assim para receber o Messias em sua primeira vinda. Então, vejam vocês, o ministério de Elias foi visto, manifestado durante a dispensação da lei em 3 ocasiões: em Elias o tesbita, em Eliseu e em João o Batista. João o Batista foi o último profeta dos profetas da dispensação da lei. E Jesus, o profeta maior, o profeta dispensacional, da dispensação da graça, o qual apareceu quando chegou o tempo para a sua vinda, ao qual João o Batista lhe preparou o caminho e disse que depois dele viria o Messias, viria um maior do que ele, porque quando vem um profeta dispensacional, ele é maior do que o profeta de era, que o antecede e que lhe prepara o caminho. Agora, encontramos que então o ministério de Elias, porquanto foi prometido para ser manifestado antes do dia grande e terrível do Senhor, ou seja, antes do 7º milênio, antes do dia do Senhor, ou último dia, o encontramos a este ministério manifestado no reverendo William Marion Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E encontramos que veio com um nome novo, ou seja, que Elias, na sua 4ª manifestação, teve o nome de William Marion Branham, o véu de carne, mas o ministério se chamava Elias. Como também em João Batista veio com um nome novo, João. Esse foi o nome do véu de carne, mas o ministério se chamava Elias. E quando veio em Eliseu, o véu de carne se chamava Eliseu, mas o ministério se chamava Elias. Era o espírito ministerial de Elias em Eliseu, em João Batista e em William Marion Branham. E está prometido para ser manifestado novamente no último dia, no 7º milênio, e na era da pedra angular e dispensação do reino. Vejam agora como o ministério de Elias percorre 3 dispensações. A dispensação da lei percorreu o ministério de Elias 3 vezes. Percorreu o caminho ministerial. Elias o tesbita, Eliseu e João Batista. E na dispensação da graça o percorre apenas uma vez, em William Marion Branham. Agora vejam como o ministério de Elias passando pela casa de Deus, pelo templo de Deus. Esteve no átrio, sobre a dispensação da lei, em 3 manifestações. Esteve no lugar santo, em uma manifestação, em William Marion Branham. E estará no lugar santíssimo, na era da pedra angular e dispensação do reino, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí estará pela 5ª ocasião. E aí terá o nome do véu de carne,
aonde estiver manifestado este ministério. Ou seja, terá o nome do anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como este ministério passa por toda a casa de Deus, passa pelo átrio, passa pelo lugar santo, até chegar ao lugar santíssimo. Sabe onde isso foi mostrado? Ali, quando Elias, o tesbita, esteve em meio ao povo hebreu. Esteve trabalhando em meio ao povo hebreu, e então encontramos que foi para o monte do Sinai, onde Deus lhe havia aparecido ao profeta Moisés. Aquele monte ali, com aquela manifestação de Deus, onde Moisés estava ali, sem comer e nem beber por 40 dias, representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. E o lugar santíssimo do templo de Jesus Cristo, ou seja, da sua igreja. E Elias, o tesbita, chegou até o monte do Sinai, o Monte Horebe, e aí esteve em uma caverna, até que Deus falou com ele. Agora, vejam como este ministério esteve na dispensação da lei, que é a quinta dispensação. Então ele esteve na sexta dispensação, a dispensação da graça, no final dessa dispensação. Vejam como também no final da dispensação da lei apareceu esse ministério em João Batista. Então, no final da dispensação da graça, apareceu no reverendo William Marion Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo. E para o último dia, temos a promessa que aparecerá novamente em carne humana, em uma nova dispensação, a dispensação do reino, em uma nova era, a era da pedra angular, aqui em cima. Vejam como foi do átrio ao lugar santo, até chegar ao lugar santíssimo. E o ministério que aí chega é para ser adotado, recebe a sua adoção aí. E o ministério de Moisés, vejam como esteve no átrio, sob a dispensação da lei, e se contarmos o ministério de Cristo como um ministério semelhante ao de Moisés, e o colocarmos como a segunda manifestação do ministério de Moisés, sendo o ministério dispensacional e o ministério messiânico, então, vejam vocês, o encontramos em uma nova dispensação, a dispensação da graça. E então, para o último dia, passa a dispensação do reino e ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E por isso é que estes ministérios obtêm todo o poder e a autoridade da parte de Deus para cumprir-se sob estes ministérios a promessa de Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, diz o próprio Cristo em Apocalipse capítulo 2. Vejam vocês o que diz que lhe dará. Vejamos aqui. Diz, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro e serão quebrantadas como o vaso do oleiro, como eu também a recebi de meu Pai. E lhe darei a estrela da manhã. Agora vejam como sob estes ministérios de Moisés e Elias, esta promessa é cumprida. Estes ministérios em Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante, obtêm o poder e a autoridade mesmo sobre toda a natureza, porque são ministérios que são adotados no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Por isso é que estes ministérios foram representados
no lugar santíssimo, nos 2 querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório, em meio aos quais estava a glória de Deus, a Shequina, manifestada. Aí estava a presença de Deus. E desde aí falava a Moisés todas as coisas correspondentes para o povo hebreu, como é dito no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 21 ao 22, onde diz: colocarás o propiciatório em cima da arca, e na arca colocarás o testemunho que eu te darei, e dali me declararei a ti, e falarei contigo de sobre o propiciatório, entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te mandar para os filhos de Israel. Desde onde Deus falava a Moisés? Tudo o que ele mandava para o povo hebreu? Quando Moisés levantou o tabernáculo, dali em diante, Deus falava a Moisés, desde o lugar santíssimo, de sobre o propiciatório, em meio aos 2 querubins de ouro. Moisés entrava no lugar santíssimo a qualquer momento em que Deus queria falar com ele, ou que Moisés queria falar com Deus. Ou seja, que Moisés podia entrar a qualquer tempo do ano, mas o sumo sacerdote não fazia assim, o qual apenas podia entrar uma vez no ano, no dia da expiação, no dia 10 do mês 7º, e entrava com o sangue do bode que era sacrificado na expiação oferecida para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Agora, vejam vocês como também o rei Salomão, quando construiu o templo, a Escritura nos diz, no capítulo 6 de 1 de Reis, capítulo 6 de 1 de Reis, diz assim: capítulo 6, versículo 23 diante diz: também fez no lugar santíssimo 2 querubins de madeira de oliveira, cada um de 10 côvados de altura, isto é, uns 14 pés, com 4 polegadas, mais ou menos. Ou seja, que eram... Qual a altura, mais ou menos? Como a daqui ao teto, de madeira de oliveira, cobertos com ouro. Aí nos fala de 2 querubins. Os 2 querubins que, no templo espiritual de Cristo, estariam no último dia, que são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, na era da pedra angular. Por isso que os ministérios de Moisés e Elias, estão prometidos em Apocalipse. Para quando? Para o último dia. E terão a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo e com o povo hebreu, porque são colocados no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, na era da pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo. E segue dizendo, uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim, outros 5 côvados. Ou seja, que cada asa tendo 5 côvados, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro, são 10 côvados. E de altura, quanto ele tem? 10 côvados também. Agora segue dizendo, assim que havia 10 côvados desde a ponta de uma asa até a ponta da outra. Ou seja, que era 10 de altura por 10 de largura, ao estender as suas asas. E quanto tinha o lugar santíssimo? Do templo que fez Salomão? Tinha 20 côvados de largura, ou seja, que cobria tudo, todo o lugar santíssimo.
Agora, vejamos. Não havia lugar para outra manifestação ali. E também estão representados os 2 querubins de ouro, pequeninos, que estão sobre o propiciatório. Ou seja, que isto fala de que isto tem que ser dessa maneira no templo espiritual de Jesus Cristo. Agora, vejamos, diz: assim também o outro querubim tinha 10 côvados, porque ambos querubins eram de um mesmo tamanho e de uma mesma largura. A altura de um era de 10 côvados, e assim também a do outro. Colocou esses 2 querubins dentro da casa, no lugar santíssimo, os quais estendiam suas asas, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro tocava a outra parede, e as outras 2 asas tocavam-se uma com a outra em meio à casa. E cobriu de ouro os querubins, e esculpiu todas as paredes da casa ao redor de diversas figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas, botões de flores, por dentro e por fora. E cobriu de ouro o piso da casa, por dentro e por fora. E a entrada do santuário. A entrada do santuário fez portas de madeira de oliveira, e o umbral, e as vergas eram de 5 partes da parede, e as 2 madeiras eram de madeira de oliveira, e talhou nelas figuras de querubins e de palmeiras e de botões de flores, e as cobriu com ouro. Cobriu também de ouro os querubins e as palmeiras. Agora vocês vejam aqui, também fez 2 portas de madeira de oliveira também, dando testemunho também dos ministérios de Moisés e Elias, das 2 oliveiras. Agora, vejam vocês como o ministério das 2 oliveiras está no lugar santíssimo. Esse é o ministério correspondente ao lugar santíssimo, do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Quero ler algo aqui. No versículo 20 deste mesmo capítulo, no capítulo 6 de 1 de Reis, diz: o lugar santíssimo estava na parte de dentro, o qual tinha 20 côvados de largura, 20 côvados de profundidade e 20 côvados de altura. Até onde chegavam os querubins? Até o teto. E na largura também. E vejam que este lugar, o lugar santíssimo, de altura, tinha 20 côvados. De largura tinha 20 côvados e de largura 20 côvados também. Era quadrado. Um lugarzinho quadrado. E 20 côvados dá quanto? Vejamos. 28,8, vamos ver mais ou menos. 28 pés, com 8 polegadas mais ou menos. Por cada lado. E aí vejam vocês, estava a Arca do Pacto. E os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório. E os 2 querubins gigantes, que cobriam do piso até o teto e de uma parede a outra parede. E sobre as asas dos 2 querubins estava a Arca do Pacto. E sobre o propiciatório, que estava sobre a Arca do Pacto, estavam 2 querubins de ouro. E em meio aos 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, quem estava ali?
estava Deus. Estava Deus na luz da Shequina, manifestado. Porque esse é o lugar de repouso de Deus. Esse é o trono de Deus. No templo que fez Salomão e no tabernáculo que fez Moisés. E no templo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o trono de Deus. Aí é onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude. No último dia. Onde? Quando vier o aperto, Deus levantará a bandeira contra o inimigo. Agora, essa manifestação de Deus, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o mesmo Cristo em seu corpo teofânico, no último dia, na era da pedra angular, no lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo, vem a igreja do Senhor Jesus Cristo em carne humana. Vem no anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí estará o anjo do pacto, Jesus Cristo, em seu trono, manifestado no trono do seu templo espiritual. E vejam como Deus foi materializando em seres humanos tudo o que está no tabernáculo que fez Moisés e no templo que fez Salomão e tudo que está no céu. Vejam como no templo espiritual de Cristo Deus foi materializando em seres humanos e com seres humanos até chegar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora vejam como materializou o lugar santo, como materializou o candelabro que estava ali com suas 7 lâmpadas. Foram materializadas com seres humanos nas 7 eras da igreja gentia, com os 7 anjos mensageiros e os escolhidos dessas 7 eras ou etapas da igreja gentia. Ver as 7 eras, e os escolhidos das 7 eras, e os mensageiros das 7 eras da igreja gentia, é estar vendo o quê? No templo espiritual de Cristo. É estar vendo o candelabro, o candeeiro de ouro, com suas 7 lâmpadas acesas. Viram como tudo é simples? Vejam como, em todas as coisas colocadas no tabernáculo que fez Moisés e o templo que fez Salomão, Deus estava representando a sua igreja e todos os membros do seu corpo místico de crentes. Agora, aonde São Paulo estava e o seu grupo? No candelabro, na primeira lâmpada. Aí estava São Paulo e o seu grupo representados. E onde eles estavam? No lugar santo do templo espiritual de Cristo. Onde estava o segundo anjo mensageiro com seu grupo? Representado? Na segunda lâmpada do candelabro. A segunda lâmpada acesa foi a segunda era, acesa com o fogo do Espírito Santo. Onde o anjo mensageiro da segunda era foi aceso com o fogo do Espírito Santo. E, ao ver as 7 eras da igreja gentia, o que estamos vendo? O candeeiro, o candelabro de ouro com as suas 7 lâmpadas acesas. E agora, vejam como foi se materializando em seres humanos tudo que estava no tabernáculo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão. Por isso é que o profeta Moisés pegou do sangue dos sacrifícios, o colocou em uma vasilha, pegou isopo e aspergiu 7 vezes sobre o altar e aspergiu sobre tudo, todo o lugar santo, e também aspergiu sobre o livro, e aspergiu, vejam vocês, São Paulo diz, vejamos, em Hebreus, capítulo 9, nos fala destas coisas, diz, vejamos,
capítulo 9, versículo 16 em diante diz: porque aonde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento com a morte se confirma, pois não é válido enquanto o testador vive. De modo de onde nem o primeiro pacto foi instituído sem sangue, porque havendo Moisés anunciado todos os mandamentos da lei a todo o povo, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, escarlate e isope, e aspergiu o próprio livro e também a todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus vos tem mandado. E além disso, aspergiu também com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase tudo é purificado, segundo a lei, com sangue. E sem derramamento de sangue não se faz remissão. Foi, pois, necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas. Deste modo, vem? As figuras das coisas celestiais estavam aonde? Ali no tabernáculo, daquelas formas que estavam ali estabelecidas. E tudo isso representava as coisas que estão no templo no céu e representam todos os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que são os membros do templo celestial. E agora, as coisas celestiais, as próprias coisas celestiais, foram aspergidas com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E lavamos os nossos pecados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos fez para o nosso Deus, reis e sacerdotes, e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Pois foi necessário que as figuras das coisas celestiais fossem purificadas assim, mas as coisas celestiais próprias com melhores sacrifícios do que estes, ou seja, com o sacrifício de Jesus Cristo e o seu sangue. Porque Cristo não entrou no santuário feito de mãos, figura do verdadeiro, mas que no próprio céu, para se apresentar agora por nós, ante a Deus. Versículo 1 do capítulo 10 diz, vamos seguir lendo aqui, diz: e não para se oferecer muitas vezes, como se um sacerdote entra a cada ano no lugar santíssimo com sangue alheio. De outra maneira, teria sido a ele necessário parecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo, para tirar do meio o pecado. E da maneira que está estabelecida para os homens, que morram somente uma vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar os que o esperam. Ou seja, que não virá pela segunda vez para tirar o pecado, porque isso já fez em sua primeira vinda. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pode, pelos próprios sacrifícios que são oferecidos continuamente a cada ano, fazerem perfeitos os que se aproximam. Vejam, tudo no Antigo Testamento foi tipo e figura do que Cristo faria na sua primeira vinda e então na sua segunda vinda. E agora vimos
que os membros do corpo místico de Cristo, que estão representados no templo que está no céu e também representados nos tipos e figuras no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, foram lavados com o sangue de Jesus Cristo, foram aspergidos com o sangue de Jesus Cristo para tirar o pecado, serem purificados e serem oferecidos a Deus, serem dedicados a Deus, para serviço de Deus, para toda a eternidade e para a morada de Deus em espírito, em cada um de nós, primeiramente, nas primícias do Espírito, e então, em toda a sua plenitude, no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós que vivemos sejamos transformados, e estejamos cheios da plenitude de Deus. Agora, vimos que para o último dia, a parte que corresponde no templo de Deus que está no céu, é a parte que está representada no templo que Moisés construiu, no templo que Salomão construiu, a parte do lugar santíssimo. Estamos na parte do lugar santíssimo. Por isso, os ministérios correspondentes à era da pedra angular são os ministérios de Moisés e de Elias. E no centro, o anjo do pacto, Jesus Cristo, manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos. Veja onde está representada a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Está representada no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, em meio aos dois querubins de ouro. Pois os dois querubins são a representação dos ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos anjos, que vêm com o Filho do Homem em sua vinda ao seu templo. Porque a vinda do Filho do Homem é a sua igreja, ao seu templo, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. E vem com seus anjos, com Moisés e Elias, com as duas oliveiras, no último dia. Como também foi representado em Zacarias capítulo, ou melhor, Malaquias capítulo 4, versículo 2, aonde diz: aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e nas suas asas trará salvação. As asas do sol de justiça são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios dos dois candeeiros de ouro, os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que vêm com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, chamando e juntando aos escolhidos de Deus, na era da pedra angular e na dispensação do reino, para assim receberem a fé, a revelação, para serem transformados, raptados nesse último dia. Recebem a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, para obterem então a transformação de nossos corpos, nós que vivemos, e os que descansaram dormindo, serem ressuscitados em corpos incorruptíveis. Agora vejam aonde estamos no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Estamos na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, onde Ele está materializando com os seres humanos o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. A representação do templo que está no céu já não é o templo ou o tabernáculo que Moisés construiu, e tampouco é o templo que Salomão construiu, porque esses templos já não existem.
Mas há um templo que representa o templo que está no céu. E esse templo tem construído nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este templo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesse último dia chegará a conclusão da construção deste templo para ser dedicado a Deus, para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda sua plenitude. Agora, onde Deus morará nesse templo? Como indivíduos em cada filho e filha de Deus, mas como era na era da pedra angular, que é a era que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. Portanto, todas as coisas que estão no templo que está no céu serão representadas no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o livro que está na destra do que está sentado no trono, no lugar santíssimo do templo que está no céu, é pegado por Cristo, é aberto no céu e é trazido à terra, à sua igreja, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, e aí é colocado. E vejam vocês, ao ser colocado aí, Cristo o tendo em sua mão e se assentando no lugar santíssimo, ele também diz: ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai. Onde? No seu trono. Agora, o mesmo que está no céu e o mesmo que Cristo fez no céu, quando ascendeu, que ascendeu no trono ali no céu, e por isso toma o livro do que está sentado no trono e o abre e o traz à terra e vem morar em seu templo espiritual, em sua igreja, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e se assenta em seu trono, e o que se assenta com ele em seu trono também terá a bênção de estar aí recebendo o livrinho que estava no céu e que ninguém o podia pegar e ninguém podia abri-lo, mas então é trazido à terra e é entregue a um homem. João, o apóstolo, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo e os seus anjos mensageiros. Representa São Paulo. Representa São Paulo com o grupo de São Paulo. Também representa Irineu com o grupo dessa segunda era. Representa Martim com o grupo da terceira era. Representa Columba com o grupo da quarta era. Representa Lutero com o grupo da quinta era. Representa Wesley com o grupo da sexta era. Representa William Marion Branham com o grupo da sétima era. E representa o anjo do Senhor Jesus Cristo com o grupo da era da pedra angular. E é na era da pedra angular, onde Cristo traz este livrinho aberto em sua mão e o entrega ao anjo mensageiro da era da pedra angular e é colocado no trono do Senhor Jesus Cristo. É colocado no lugar santíssimo, porque este é um livro que no céu está no lugar santíssimo e não pode passar a outro lugar, a não ser ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E assim, vejam, o que sentou com o Pai em seu trono é o que pega o livro lá no céu. E o vencedor que se assenta com Cristo em seu trono é o que recebe da parte de Cristo o livrinho já aberto. Para quê? Diz, representado aqui em João Apóstolo. Vejam vocês como é que diz. Aqui, a voz do céu diz. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante diz: a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai, pega o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo lhe dizendo, e fui até o anjo, e fui ao anjo lhe dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse: pega-o e come-o.
te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Então eu peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, amargou o meu ventre. Ele me disse, é necessário que profetizes outra vez sobre, vejamos, é necessário que profetizes, outra vez, sobre muitos povos, nações, línguas e reis. O anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o que recebe este livrinho e o come no último dia, é o que tem o ministério no último dia, o ministério das duas oliveiras e o ministério de Jesus, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, as coisas que hão de acontecer sobre muitos povos, nações e línguas, no último dia, ou seja, no 7º milênio. E estará profetizando dos juízos divinos que virão sobre muitos povos, nações e línguas, e também estará profetizando sobre as bênçãos de Cristo que virão sobre os escolhidos de Deus, e também sobre nações no último dia, como as nações latino-americanas e caribenhas. Agora, por que que o anjo do Senhor Jesus Cristo poderá profetizar das coisas que hão de vir? Porque foi dito, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, subindo a era da pedra angular. Aí escutamos a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, através do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. Apocalipse 22, versículo 6 diz, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que hão de acontecer ou devem acontecer em breve. Para quê? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Este anjo mensageiro é um profeta, porque vem mostrando as coisas que devem acontecer em breve, vem profetizando as coisas que hão de acontecer. E se vem profetizando as coisas que hão de acontecer em breve, ele é um profeta, é um vidente. E é este o vidente ou profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. É este o anjo do Senhor Jesus Cristo que come este livrinho e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Este é o anjo mensageiro que dará a conhecer à igreja de Jesus Cristo todas estas coisas que devem acontecer em breve. Este é o anjo mensageiro, o qual os ministérios de Moisés e Elias estarão manifestados neste último dia e estarão realizando a obra prometida para estes ministérios no último dia. E estará também o ministério de Cristo, de Jesus, no anjo de Jesus, sendo manifestado no cumprimento do que foi prometido, relacionado à vinda do Filho do Homem com os seus anjos para o último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino. Era que é realizada na América Latina e no Caribe, assim como se realizou a primeira era na Ásia Menor, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa, em diferentes territórios, e a sétima é a América do Norte e a era da pedra angular na América Latina e o Caribe, onde Deus constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual.
E aonde se materializa na igreja de Jesus Cristo o que está no lugar santíssimo do templo que está no céu. Veja onde está a representação do lugar santíssimo do templo que está no céu. Está na era da pedra angular e dispensação do reino, sendo cumprida essa parte do templo na América Latina e no Caribe. Vejam onde está a representação do lugar santíssimo do templo que está no céu. Está na América Latina e no Caribe. Por isso, para a América Latina e o Caribe, há grandes bênçãos no programa divino, na construção do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que, através da mensagem do Evangelho do Reino, são dadas a conhecer estas coisas aos latino-americanos e caribenhos, para que recebam estas bênçãos divinas que Deus tem para a América Latina e o Caribe e seus habitantes, entre os quais Deus está tomando para o seu nome e para o seu templo espiritual, para o lugar santíssimo do seu templo, pessoas para o seu nome. Pessoas que são pedras vivas para formarem parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, sob o ministério do Filho do Homem em sua vinda, com seus anjos, com as duas oliveiras, com Moisés de um lado e Elias do outro lado, e o ministério de Jesus no centro, e o ministério do Filho do Homem com os ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras, no último dia, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Temos visto o mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Viram como tudo é simples? Viram como Deus representou, tipificou tudo isso lá, no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. Por quê? Porque Deus estaria materializando isto no templo espiritual de Jesus Cristo. Aquilo foi o tipo e figura. E agora, na igreja do Senhor Jesus Cristo, o que estaria? O que estaria seria a própria imagem daquilo que foi tipificado. O que vem primeiro? Aparentemente, o primeiro parece que é o símbolo, mas o símbolo não pode aparecer se não houver algo real para que esse símbolo tipifique. Sendo assim, o que é eterno é primeiro, e os tipos e figuras, os símbolos, são temporários, até que se materializa aquilo que é eterno. E o que é eterno, o que foi ali representado, vejam vocês, tem o antitipo. Vocês sabem o que é o antitipo? O antitipo é aquilo do qual foi feito o símbolo. Ou seja, que o real é o antitipo. Ou seja, é a própria imagem daquilo que foi representado. Porque um símbolo tem uma imagem, assim como, porque o símbolo é a sombra, é o tipo e figura. Assim como, se vocês olharem para cá, vocês veem uma sombra aqui, e é a sombra da minha mão. Esse é o tipo, é a sombra, o tipo e figura desta mão. Agora, de onde apareceu essa sombra, esse tipo de figura? Desta mão. Isso é o real. Aquilo é temporário. A medida, vejam vocês, se vê grande, mas à medida que se aproxima, se vai vendo menor a sombra, até que se une
se une a realidade com a sombra. E já você não pode ver mais a sombra, mas a realidade. Você o que tem que ver então é o antitipo, ou seja, o que você tem que estar vendo. Quando se cumpre, quando se converte em uma realidade. O que você tem que estar vendo, então, é a imagem, a própria imagem daquilo que foi projetado naquela sombra. Houve uma imagem, algo real, que foi projetado em uma sombra. Mas quando vem isso que é real, a sombra desaparece, porque é colocado o real sobre a sombra. E você já não vê a sombra, mas que você vê a própria imagem, aquilo que é real. E você pode ver, então, que tudo que aquela sombra fez é o que faria ou o que faz a própria imagem daquela sombra. A própria imagem da sombra é o que é real. A sombra é temporário. Você não pode pegar a sombra. Você não pode ficar com a sombra, porque isso é temporário. Mas quando você conseguir a própria imagem da sombra, aquilo que está produzindo a sombra, você então pode pegar, você pode tocar e pode dizer, isso sim que é real, isso não é uma sombra. Mas projetou uma sombra quando estava vindo, assim como quando uma pessoa vem caminhando. E o sol está brilhando, ou é de noite, e tem luz acesa, você começa a ver uma sombra. Você diz, aí está vindo alguém. E você observa bem a sombra e diz, se for a sombra de uma pessoa, ou se for de um animal. Por quê? Porque você sabe como é um animal e como é uma pessoa. Se você vê na sombra 2 braços e 2 pés, você diz que é o quê? É uma pessoa que vem caminhando. Mas quando a pessoa chega, você olha e já não tem que olhar para a sombra. Você olha para a própria pessoa. E isso é estar vendo cara a cara o que tinha sido representado naquela sombra. E tudo que foi representado nos tipos de figuras, quando esses tipos de figuras se cumprem, as pessoas podem ver cara a cara o que tinha sido mostrado na sombra, nos tipos e figuras. Por exemplo, quando foi dado ao povo hebreu os sacrifícios de animaizinhos, de bodes e de ovelhas e de cordeiros, o qual representavam a Cristo e a sua primeira vinda. Eles estavam olhando como em espelho, em escuridade, durante a dispensação da lei, porque estavam olhando esses tipos de figuras, mesmo que estavam vendo animaizinhos literais, mas eles eram tipo e figura, eram sombra de Cristo, do Cordeiro de Deus, que viria e que tiraria o pecado do mundo. Mas, quando Cristo apareceu, João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estavam vendo a própria imagem daquilo que antes era uma sombra. Estavam vendo como? Cara a cara, o Cordeiro de Deus. E quando viram cara a cara, era um homem. Era o Messias em sua primeira vinda. Agora, não estavam vendo um animalzinho, não estavam vendo um cordeirinho, mas um homem, o qual tinha sido representado em um cordeirinho, no cordeiro pascual, e também no bode da expiação, e em todos os sacrifícios que o povo hebreu realizava. Assim também é com a promessa da vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, no cumprimento da sua vinda.
O povo estará vendo cara a cara e estará vendo o leão da tribo de Judá, personificado em carne humana. E não estarão vendo o leão literal, mas estarão vendo a vinda do anjo do pacto em carne humana, na manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através de seu anjo mensageiro. Podem ver? E a promessa é a que São Paulo diz, agora vemos, como em espelho, em escuridão. Assim estavam vendo durante as 7 eras da igreja gentia, que estão representadas no tempo da noite. Estavam vendo como um espelho, em escuridão, ou seja, em um lugar escuro. Mas, quando o sol sai e um novo dia começa, o dia da dispensação do reino, e do 7º milênio, e da era da pedra angular, o sol então ilumina, vai iluminando a cada dia mais, cada tempo mais claramente, e vamos vendo cara a cara o que foi tipo e figura, tanto no Antigo Testamento como durante as 7 etapas da igreja gentia. O que foi um tipo e figura com relação à vinda de Cristo com os seus anjos, no último dia se converte em uma realidade. E então temos a própria imagem daquilo que foi profetizado e que foi simbolizado nos tipos e figuras da segunda vinda de Cristo com os seus anjos, no dia e para o último dia. Isso é estar vendo cara a cara. São Paulo diz, mas quando vier aquilo, o que é perfeito, o que em parte será tirado, diz. Agora conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Diz que estamos vendo como espelho, em escuridão. Mas então diz que então veremos cara a cara. Ou seja, que não estaremos vendo tipos e figuras, mas estaremos vendo o antitipo, ou seja, a própria imagem que foi representada naqueles tipos e figuras. E assim é como os tipos e figuras do ministério de Moisés e Elias, que foram representados ali nas 2 oliveiras e nos 2 candeeiros. Quando? No último dia, os escolhidos sobem a era da pedra angular. Já não estarão vendo 2 candeeiros e 2 oliveiras, mas estarão vendo estes ministérios manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. E ao estarem vendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito de Cristo manifestado nele, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, estaremos vendo cara a cara as 2 oliveiras, aos 2 candeeiros e ao Filho do Homem em sua vinda com os seus anjos. E assim estaremos em pé diante do Filho do Homem, na era da pedra angular e na dispensação do reino, olhando e vendo cara a cara o que foi prometido, sendo cumprido na era da pedra angular e dispensação do reino. E é assim como estaremos vendo o mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Estaremos assim vendo o rosto do Filho do Homem, do Senhor, como o sol. E estaremos vendo o seu cabelo branco, como uma branca lã, e os seus olhos como chama de fogo. Tudo isso estaremos vendo na manifestação do anjo forte, do anjo que era muito diferente dos demais, que aparece aqui, nesta nuvem, em sua manifestação, em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia. E assim o estaremos vendo, capacitado para julgar todo povo, nação e língua, e todo ser humano, nesse último dia. Porque vem como o juiz de toda a terra, sob o ministério do anjo, que era muito diferente dos demais, sendo manifestado no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, e assim manifestando também os ministérios de Moisés e Elias.
na manifestação do ministério do Filho do Homem, no último dia, através de seu anjo mensageiro. Ver o cumprimento dessas coisas é estar vendo cara a cara o que foi prometido no Antigo Testamento e no Novo Testamento relacionado à vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda dos ministérios de Moisés e Elias e de Jesus para o último dia. Os ministérios, ou o mistério da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Viram como tudo é simples? Deus faz tudo de uma forma simples, porque sempre assim Ele o fez. Quando Ele promete algo grande, o cumpre em simplicidade. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que se não vigiarmos, nos passará por alto o cumprimento do sétimo selo, o cumprimento da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Por quê? Porque tudo é realizado em forma simples, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E tudo isto na América Latina e o Caribe. E a vós, latino-americanos e caribenhos, foi dado da parte de Deus o conhecer estes mistérios do reino dos céus neste último dia. E por isso vem no idioma latino-americano e caribenho, que na sua maioria é o espanhol, para que assim possamos entender todas essas coisas relacionadas ao ministério de Moisés e Elias no último dia. Para mim foi um privilégio muito grande lhes dar dando testemunho da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias no último dia. Vimos que estes ministérios estariam manifestados no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, para depois levar a mensagem para o povo hebreu, porque é do templo de Jesus Cristo que sai a mensagem para o povo hebreu, do lugar santíssimo deste templo espiritual. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa de nosso Pai celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixe conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Jesus Cristo por suas bênçãos neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Que Deus lhes continue abençoando a todos.